Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da administração da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e pelo nosso website toda terça-feira às 11 da manhã. Logo depois, estamos disponíveis através do canal YouTube da URGS TV. E o programa pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje, recebendo o reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, e o diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos Pinto, que é também coordenador do Pacto Alegre. Esse tema que nós já conversamos aqui, né, professor Rui? Isso. Mas agora vai de vento em popa, né? Nós estamos aí tivemos no último dia 26 de março, aniversário de Porto Alegre, uma cerimônia de lançamento da mesa diretora e assinatura aí de mais de 70 entidades, né, da cidade interessadas em colaborar com essa proposta. Como é que nós estamos atualmente, professor Rui, a universidade inserida nesta aliança? Eu acho que é importante exatamente essa questão de diferenciar o que é a aliança para a inovação, que é essa aproximação da PUC, Unicinos e URGS. E o Pacto Alegre, que é uma das medidas que a Aliança está patrocinando no sentido de dar suporte, né, juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre e outras entidades. Então, na verdade, para nós, o Pacto Alegre é a primeira grande iniciativa que a Aliança está trazendo para Porto Alegre, né? Eu acho que isso é muito importante porque a Aliança não para no pacto, né, mas ela tem, né, toda a expectativa que a partir dessa mesa, a partir do envolvimento, né, de vários setores comprometidos, né, com o pacto, venham a produzir iniciativas próprias para movimentar o cenário de inovação de Porto Alegre. Eu acho que já com a própria Aliança e com a própria notícia de que estava sendo construído o pacto, com a coordenação do Luiz Carlos, com um trabalho que foi divulgado, né, por todas as áreas, todas as redes de comunicação, já se percebe em Porto Alegre, até para além do pacto, né, todo um ambiente hoje de inovação. Você lê o jornal, você vê, você abre as redes e ali estão iniciativas de várias naturezas, tanto aquelas que já existiam, como novas iniciativas que estão se propondo, aproveitando exatamente toda essa criação de um espaço que se fez. E nesse sentido, eu acho que o pacto já é um sucesso, porque ele movimenta a sociedade e mobiliza a sociedade e faz a sociedade olhar para si mesma com as possibilidades que pode ter. Claro que o pacto agora tem também, né, esse momento, ou essa oportunidade de estabelecer esse desenvolvimento de projetos juntamente com esses comprometimentos. Eu acho que isso, para nós, já é uma demonstração de que nós conseguimos mexer com Porto Alegre, trazer o ambiente de inovação, vou dizer assim, germinou. Nós temos que agora continuar regando e cuidando para que frutifique, né? E isso está indo muito mais rápido do que eu imaginava, devo dizer, né? É impressionante, eu estive lá no dia da mesa, a quantidade de gente presente para assistir, para ver com interesse, e o comprometimento das pessoas é algo comovente, né? Realmente era um gigante adormecido que estava em Porto Alegre. Nós nos criticávamos a todos porque Porto Alegre estava perdendo cérebros, etc. e tal, mas o fato é que a gente não estava dando oportunidades para que isso acontecesse. Então, o pacto é realmente a criação mais brilhante da aliança, né? E aí, evidentemente, o detalhamento o professor Luiz Carlos deve nos dar
porque ele está à frente desse trabalho de grande valor, né, para todos nós. Pois é, a gente tinha, professor Luiz Carlos, no ano passado tratamos aqui desse assunto. Primeiro, foi logo depois do lançamento da Aliança, na verdade, ainda perto da metade do ano. E depois citamos aqui, em 21 de 11, o primeiro lançamento do Pacto em si, né? E naquela oportunidade era muito mais assim, ideias que estavam sendo lançadas e a gente estava ainda numa conversa de desejos, de coisas a serem feitas. E agora nós temos, então, a mesa foi lançada, né, professor Luiz Carlos, e temos já desafios delineados e reuniões de trabalho aí já começam a acontecer. Isso? Eu acho que a trajetória foi magnificamente colocada pelo reitor, né, e eu quero aqui agradecer a confiança do reitor e dos demais colegas que me pediram um pouco para trabalhar um pouco à frente. Eu digo que a gente não é uma coordenação, a gente é muito mais uns servidores para que a coisa ande. E ela só anda porque as universidades, na verdade, estiveram atrás delas, né? Eu acho que o papel assim, da liderança das universidades e dos 3 reitores, ele foi vital para que a gente tivesse justamente a capacidade de negar essa narrativa, né? Que era uma narrativa de travado, uma narrativa de desencanto, para uma narrativa de, olha, nós podemos começar a fazer transformações no nosso ecossistema. E como disse muito bem o reitor, isso já está acontecendo até extra-pacto, ou seja, a gente já está vencendo pelo simples fato de que a gente agora, né, consegue pensar de forma diferente. Mas especificamente na questão do pacto, eu acho que agora a gente entra numa fase de... Os macro desafios foram validados pela mesa, né? Eles são 6 ali, né, que foram trabalhados, né? Talentos, ambientes de negócios, infraestrutura urbana, toda a parte de governo inteligente, né, na questão de uma administração mais em linha, mais digital, mais próxima das pessoas, a imagem da cidade, e qualidade de vida, né? Então, assim, são macro desafios, e a partir dos macro desafios, que de alguma maneira nos dão para onde que a gente quer chegar, né, seja os desafios que a gente tem que superar no conjunto das forças de Porto Alegre, a gente começa agora a ter a definição do que seriam os projetos da mesa. O conjunto de forças que a gente tem na mesa, por si só, já conseguem mobilizar, né, efetivar muitas iniciativas poderosas, né, simplesmente se alinhando. Eu acho que essa é a mágica do pacto, é o alinhamento. E, obviamente, além dos projetos da mesa, que são os mais importantes, a gente tem uma série de ações que começam a se conectar ao pacto, porque tem convergência com a declaração de interesse do pacto. Então a gente tem começa a pipocar uma série de ações pequenas, desde a Fábrica do Futuro, ao Dito Efeito, ao Start Edu, uma série de ações bacanas que vão enriquecendo o nosso ecossistema. Como é que a gente pode exemplificar aí para o nosso ouvinte e telespectador, por exemplo, dentro desse macro desafio de tantos que é o Imagem da Cidade, ou tinha sido citado também atividades em relação ao Quarto Distrito ou ao Arroio de Lúvio, né? Existem exemplos que a gente possa dar de coisas que estão acontecendo já? Eu acho que sim, né? Acho que a questão da imagem da cidade, o que vai se buscar? Quais são os projetos mais importantes para que a gente consiga estabelecer Porto Alegre como um ecossistema de referência que seja reconhecido externamente, né? Então, por exemplo, uma iniciativa que já começa em parceria com um movimento chamado Pô Inquieta é a questão de fazer um grande, né, uma espécie de um fórum de inovação que envolva toda a cidade, né, com uma grandeza perto do que eram os fóruns sociais, né, e aí envolver isso em 2020 para que a gente possa celebrar toda a riqueza, né, da rota de inovação. E aí, em cada um desses projetos, de novo, a Aliança promoveu a criação do pacto junto com a prefeitura, e em alguns projetos ela vai ter papel protagonista, né, Rui? Sim. Trazendo as suas forças para poder reforçar algumas dessas ações. Os reitores das 3 universidades, eles entendem que, para além do pacto, porque o pacto envolve vários entes da sociedade, mas as próprias universidades, elas entendem que tem uma missão muito importante, que é a promoção da educação, do ensino, né? O ensino principalmente o ensino básico, né? Que está na raiz, né, de toda a questão de diferenciação da atividade da sociedade, né? Nós sabemos que nós temos grandes carências no ensino fundamental. Essas carências são históricas e elas precisam ser abordadas com coragem. E a coragem é o que a Aliança está se propondo. Eu acho que uma questão que o Luiz Carlos colocou, que eu acho que é muito importante, é a de que a Aliança ela está validando o pacto.
ela é a avalista do pacto. Eu acho que, nesse sentido, ela se diferencia de outras iniciativas onde havia apenas iniciativas muito individualizadas e que lá adiante acabavam perdendo o espaço e a autoridade. Com a aliança, essa autoridade está mantida. Temos a parceria do município de Porto Alegre, que eu acho que é muito importante. Mas, assim, o 4º Distrito, por exemplo, ele é um espaço que está na mira de todos nós, mas ele vai ter que ser colocado dentro da perspectiva desses projetos que virão a partir das linhas que foram propostas. Então, é um pouco diferente do que a gente faz na universidade, que o pesquisador faz um projeto, busca por recurso. Aqui não, aqui nós temos grandes linhas, as linhas vão motivar as pessoas a se envolver, e a partir desse envolvimento poderão surgir projetos que vão desaguar, por exemplo, no 4º Distrito, transformando o 4º Distrito. Então, esses passos todos, a aliança valida no início, está junto, não? Mas ela precisa ter o comprometimento desses que estão assumindo na mesa a responsabilidade de levar junto conosco esses temas para frente. Não? Perfeitamente colocado. Aliás, na universidade existem N projetos, já existem, né? Muitos projetos que estão atuando em alguns locais ou temas que talvez acabem se integrando aí nesses desafios, né? O senhor citou a educação. Nós temos da FINEP mesmo, né? Que essa é a nossa grande esperança. Né? Nós entendemos que as 3 universidades, mas particularmente a URGS, tem um cabedal, tem um potencial pela própria capacidade instalada, pelo número de pesquisadores, de grupos de pesquisa, de laboratórios. Nós temos uma possibilidade muito grande de contribuir para o desenvolvimento do Pacto e de diferentes iniciativas do Pacto. Por exemplo, nós reativamos, né, juntamente com a PUC, num financiamento da FINEP, onde a prefeitura está junto, né? Eu acho que isso faz parte exatamente do que nós estamos falando. Né? Reativamos um projeto para a FINEP de financiamento para trabalhar com a questão do arroio dilúvio. Né? Já houve uma iniciativa anterior, essa iniciativa, com perdão do trocadilho, naufragou, né? Porque não tinha essa sequência de validação. Né? Agora não, agora existe a sequência de validação, existe o entendimento, e nós, de forma inédita, fomos à FINEP com 3 instâncias, que é a Prefeitura, PUC e URGS, num projeto único, buscando estabelecer uma abordagem comum. E esse é, talvez assim, na minha visão como reitor, o grande legado que nós temos para a universidade de superar as distâncias, né, entre as universidades. Se a PUC, a Unicinos, a URGS, a USPA se juntarem, né, e não competirem, nós vamos fazer muito a diferença em Porto Alegre por toda a nossa capacidade instalada de pesquisa, de modificação, de inovação, enfim. Não? E lembrando, né, Rui, o próprio moto da Aliança, né, que é transformar o conhecimento, no qual nós somos abundantes, em desenvolvimento. Acho que a gente passa, né, isso concordo com o nosso PDI, concordo com uma série de ações que tem sido feitas, né, de ter essa eficiência desse conhecimento impactando de forma positiva a sociedade. Né? Agora, eu até vou colocar para o Luiz Carlos, eu quero ouvir dele, uma questão que eu acho que é muito importante, assim, é que desses projetos todos, dessas linhas que foram definidas, vão ser escolhidas algumas prioritárias para que, junto com o professor Piquet, né, se possa fazer como que uma ponta de lança. Né? Não se trata de abordar tudo ao mesmo tempo. Algumas serão abordadas prioritariamente, não é, Luiz Carlos? Até para que dê certo, né? Exatamente. Acho que assim, a gente dizia muito no início desse processo todos que a gente precisava de alinhamento e foco. A gente tinha muita riqueza em Porto Alegre, né? A gente brinca um pouco com aquela metáfora de ser um time, de ser um ecossistema que tinha muitos craques, mas pouco sistema de jogo. Então, que talvez o mais importante era a gente conseguir unir as pessoas, e isso significa alinhar um pouco e ter foco, né? Porque se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo... Então, o que a gente tem tentado dentro do Pacto é reconhecer a riqueza que existe, né? Ou seja, existem coisas que eclodem quase naturalmente,
que fazem sentido e que a gente tem que celebrar que aconteçam na cidade, né? Movimentos que são quase orgânicos, né? Como o Rui estava colocando aqui, mas a gente tem que ter um foco daquilo que a gente, como conjunto de forças mais representativas, isso que a mesa representa, né? Ou seja, a gente tem lá dos clubes de futebol ao setor da saúde, tem o pessoal do setor jurídico, o Tribunal de Contas, o pessoal do Legislativo, do Executivo, das universidades. Ou seja, a gente está representando ali todas as forças vivas praticamente de Porto Alegre, do setor de TI, novos empresários. Então a gente tem ali um conjunto que, se ela decidir, uma iniciativa é um projeto foco, a gente tem a expectativa de que isso consiga ter entregas rápidas e, consequentemente, a gente acelerar esse senso de urgência, né, a transformação da cidade. Eu acho que um dos bons exemplos, que não tem nada a ver com o pacto, mas de como a cidade pode se mobilizar em torno de uma iniciativa, é a Orla. É verdade. Não? A Orla, ela simplesmente transformou o lazer, né, e focou o lazer num espaço que, convenhamos, é um espaço muito bonito, um espaço que foi totalmente reformulado, mas que mostra pura e simplesmente, pelo interesse provocado, o quanto a comunidade espera que a gente tenha essas iniciativas e, praticamente, ao se fazer, eles ocupam a iniciativa, eles tomam conta, né, e se apoderam da iniciativa, e essa é a ideia, né, do Pacto Alegre, né? Não é o fato de nós fazermos, mas que a população ela possa tomar para si o que nós estamos propondo e aí sim provocar a verdadeira transformação de Porto Alegre. E esse é o grande investimento que nós estamos fazendo, não? Para o futuro não tão distante. Essa que é também, eu acho, muito importante. Nós não estamos fazendo uma coisa para 20 anos, não. Nós queremos... Já tem uma avaliação para... Quando é 6 que é? meses. 6 meses. A gente tem que mostrar que o trabalho tem... Ou seja, a gente pode até ter uma visão de longo prazo, mas as entregas têm que ser sensíveis, né? Ou seja, para elas poderem ter significado e começar a mudar a vida das pessoas, né? 6 meses foi um prazo estabelecido pela mesa? Ou... Foi um prazo... Dentro da metodologia que nós criamos com o Piquet, essa ideia de a cada 6 meses a gente entender que entregáveis pode ser feito, ela acaba sendo um filtro, né? Projetos que não consigam em 6 meses ter nenhuma ação que eu consiga mensurar são projetos que na verdade não tem, né? Ou seja, a gente ainda não tem maturidade nesse projeto para entender o que ele pode entregar para a cidade. Então ela fica sendo, como eu disse, eu acho que foi muito bom um termo usado, né? A gente tem que ter a coragem de mudar, eu acho que, né, a gente desacomodar, acho que Porto Alegre, acho que é importantíssimo essa questão da coragem e da ambição que está um pouco por trás de fazer uma Porto Alegre diferente, mas tem que ter um pragmatismo. Então, vamos mudar, mas vamos entender como é que a gente faz a mudança para que ela seja sensível, né? E diferentemente da Orla, que foi uma iniciativa pública, né, aqui nós temos uma iniciativa da sociedade como um todo, representada pelas universidades, pelo setor produtivo e representações sindicais, enfim. É realmente um movimento que nós não tivemos ainda na cidade, que é essa mobilização de diferentes estruturas, diferentes equipamentos, diferentes pessoas para Porto Alegre. Agora, nada disso resolveria se nós fizéssemos isso assim como uma coisa, bom, vamos ver, isso aí vai acontecer. E eu acho que essa questão dos 6 meses ela é primordial, porque como a gente hoje, né, dentro da universidade também vive com planejamento, com metas, com avaliação, no momento em que ficou claro que no pacto haveria essa avaliação de resultados em curtíssimo prazo, 6 meses é um curtíssimo prazo, porque realmente assim, ou funciona, no sentido de que o que nós pretendemos em 6 meses vai aparecer, ou é melhor a gente fazer outra coisa. Não há nada de errado em mudar. Exatamente. O pior é continuar insistindo numa coisa que não vai adiante. Não? E além disso, o que já vem ocorrendo desde o ano passado, o próprio reconhecimento dos agentes entre si, né? Porque o conhecimento muitas vezes nós já temos na universidade sendo trabalhado e as pessoas agora ou as entidades também que fazem parte estão se reconhecendo. Bem, também tem a outra entidade ou o outro pesquisador que também deseja investir, por exemplo, na imagem da cidade, ou enfim, qualquer dos... Esse reconhecimento, acho que também é um pouco inédito essa parte, isso é extremamente importante, por quê? Porque senão, é o que eu digo assim, talvez há 5 ou 6 anos atrás a gente não poderia ter o pacto. Ele é um processo de maturação do próprio ecossistema. Por quê? Porque há 5 ou 6 anos, talvez se a URGS lançasse um pacto com a PUC, a Prefeitura ia lançar seu pacto, a Fiergs ia lançar seu pacto, ou seja, a gente tinha muito essa questão de repetir esforços e, consequentemente, perder, né, muita energia nesse sentido. Eu acho que o que a gente está se propondo agora é, se tem alguma coisa interessante a fazer, cada um pode fazer a sua parte, mas de uma forma estratégica, alinhada, de tal maneira que a gente possa
usar essa energia de uma maneira mais inteligente e ter mais resultados com o mesmo esforço, né? Eu acho que isso é muito do que a gente vem discutindo, e acho que tem muito dessa questão do se reconhecer e entender que, na verdade, assim, né, eu posso estar aliado, né, para desenvolver alguma coisa com uma série de outros atores se eu entender a minha parte dentro de uma estratégia maior. Eu acho que isso é vital para um ecossistema que se quer inovador, que se quer moderno, né, Rui? E um outro aspecto que eu acho que, assim, dentro do viés, né, que a gente tem histórico, né? Mas e onde é que está o financiamento do pacto, né? Quer dizer, normalmente as pessoas só se mobilizam para alguma coisa se eles têm a perspectiva de um financiamento. Pois bem, o pacto também quer financiamento, evidentemente, ninguém conseguirá realizar todo o planejamento que nós estamos vendo com formas de financiamento. A FINEP, nós fomos buscar o financiamento. Mas, na verdade, a história mostra que os grandes fracassos que ocorrem na tentativa de se promover uma transformação do ecossistema de uma cidade não se dá por falta de financiamento, mas se dá por falta de comprometimento. Não? Perfeito. Então, a falta de comprometimento é o mais letal dos inimigos para essa transformação. E, de novo, aí volto a defender a Aliança, porque a Aliança ela validou esse comprometimento. Isto é, as 3 universidades, cada uma a seu modo, com tradição, com grande respeito e reconhecimento por parte da comunidade. Afinal, a URGS, a PUC e a Unicinos são universidades que são reconhecidas. A USPA também é. Tem uma trajetória individual brilhante. As universidades têm esse reconhecimento da sociedade. Quando elas dizem que elas estão comprometidas, as pessoas se sentem também validadas a se comprometer. E aí eu tenho certeza que o financiamento também virá. Não? Mas nós não precisamos esperar o financiamento, nós temos que esperar o comprometimento das pessoas. E foi isso que eu achei assim tão tocante lá no dia do pacto, porque no dia do pacto ninguém questionou, mas para eu entrar, como é que vocês me garantem financiamento? Ninguém falou em dinheiro naquela hora. E eu acho que isso, assim, pode parecer um detalhe, mas é um detalhe fundamental, porque mostra que o comprometimento é genuíno com a transformação, e não apenas vendo isso como uma oportunidade de algum tipo de ganho. Muito bem, seguimos conversando sobre o pacto, né, que certamente vai seguir também, e com várias etapas. Aí, dia 31 de maio, né, professor? Conversávamos antes. A próxima reunião já tem uma reunião da mesa, né? Mas nesse meio tempo já tem reuniões de grupos, né? Tá certo, então. Agradecemos a presença do professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade. E a Aliança também em breve deve anunciar os seus planos, né? Isso, também tem a própria agenda de ações da própria Aliança. Sim, né? Lembrando que nós, para quem se interessar, também tem o site do Pacto e tem o site da Aliança também, que trazem outras informações aí. Agradecemos professor Rui, professor Luiz Carlos Pinto, diretor da Escola de Engenharia da URGS e coordenador do Pacto Alegre. O público pode fazer contato com o programa através do e-mail dialogos@urgs.br. Este programa é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Tivemos produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Sperotto. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Lilian Dias. Nós voltamos nos 1080 e na internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.